Esse podcast é apresentado pela Copastur. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fasten seatbelt sign. Thank you and enjoy your flight. Olá, queridos ouvintes, estamos iniciando mais um podcast número 019. Eu me chamo Natami, tenho 31 anos, trabalho na Copastur há 3 anos e meio, estou no turismo já há 6 anos e sou formada já há 5 anos em turismo pela faculdade OTEC. E agora eu vou apresentar o Michel. Bom dia a todos. Eu sou o Michel, eu tenho 47 anos, sou casado, tenho 2 filhos. E estou cursando o 5º período do curso de Direito na Universidade de Estácio de Sá. Trabalho no turismo há 25 anos. E há 1 ano e 9 meses eu trabalho como consultor no atendimento VIP da filial Rio de Janeiro. Como nós vamos apresentar hoje sobre colorismo, né? E vamos abordar sobre a pigmentrocacia, né? Também conhecida como colorismo ou tonalidade com base na cor da pele. Ela é uma forma de preconceito ou discriminação em que pessoas que geralmente são membros da mesma raça são tratadas de formas diferentes, com base nas implicações sociais que vêm com os significados culturais atribuídos à cor da pele. Eu e Natami, nós seremos os mediadores e receberemos os nossos convidados, né? São eles, Júlia Farini, consultora de viagens da Copastur. Olá a todos, meu nome é Júlia Farini, como o Michel mencionou anteriormente, eu tenho 26 anos, trabalho há 8 meses na Copastur, fiz faculdade de turismo, sou formada pela Universidade de Veiga de Almeida, aqui no Rio de Janeiro, sou carioca, e estou muito animada para falar um pouco sobre a minha experiência e esse papo sobre colorismo com vocês. Teremos como convidada a Rogéria Pinheiro, mentora de agências de viagens. Bom dia, eu sou a Rogéria Pinheiro, formada em turismo na primeira turma da Unip, Universidade Paulista. Sou paulista, estou há 19 anos no mercado de viagens de alto padrão e muito feliz de estar aqui trazendo a minha voz para compartilhar um pouquinho das minhas histórias com vocês. E tenho 43 anos, com carinha de 25, graças à melanina. Amém! E teremos como convidado o Uber Clemente, que é consultor hoteleiro. Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês. Sou o Uber Clemente, trabalho na hotelaria, sou hoteleiro, né, por vocação e paixão, porque meu pai era hoteleiro e para desespero da minha mãe, para alegria dele, eu resolvi seguir na hotelaria também. Sou formado pela Faculdade Renascença em hotelaria, atuo há mais de 20 anos na área, trabalhando mais de 10 anos na parte do front, né, da operação, exerci todos os cargos ali, desde a mensageria até a auditoria, e depois fui para vendas na hotelaria, onde a minha especialidade maior são as vendas corporativas, nacionais e internacionais, mas desde gerenciamento de receitas, captação de eventos, vendas de lazer, atendimento a grandes agências de viagens, gerenciamento de hotel de lazer também faz parte da minha experiência. Tenho 39 anos, com carinha de 38, né, devido à melanina, mas trabalhar em vendas dá uma envelhecida. E estou muito feliz aqui por poder estar podendo debater temas importantes, né, que faz parte da minha iniciativa pessoal, que eu tenho uma iniciativa no YouTube, Facebook, Instagram, que é o Negros e Pretos, Afroturismo, Afrohotelaria, que propõe esse debate mesmo, onde os negros e pretos são protagonistas aí para estar estampando nossos rostos bonitos e lindos, aí debatendo esses temas importantes para o setor. Bom, eu vou falar rapidinho, de acordo com o tema, né, que é colorismo, uma experiência que eu passei sobre, né? Eu sou negra, da pele retinta, sou filha de pais negros, e há mais ou menos 10 anos atrás, eu passei um sério problema com uma prima minha, né, que falou que queria ser igual a mim. Aí eu perguntei para ela o motivo, e ela falou que queria ser igual a mim porque para ela eu era considerada como café com leite, branquinha, e ela era todinho.
Aí eu falei, não, mas a gente é prima, a gente é tudo igual. Ela, não, meu sonho é ser igual a você, você tem um tom de pele mais claro, você é branquinha, eu não gosto do meu tom de pele, né, eu sou escura. Eu falei, Bia, mas você, o nome dela é Beatriz, eu falei, Bia, você tem a sua cor é bonita tanto quanto, né, tem sim pessoas com tom de pele negros, com tom de pele mais claro, outros mais escuros, mas nós somos todos iguais. E isso gerou um conflito muito grande interno, assim, um bloqueio, né, internamente. E depois de um tempo, até a gente conversou, minha mãe explicou, conversou com ela na época, eu tinha 15, ela tinha 4 anos, e a minha mãe acabou conversando com ela, porque você vê o quanto que isso já de pequeno gera um bloqueio, né? Talvez por coisas que eu vi na escolinha ou na rua, enfim, né? Então, quando eu me deparei com o tema, eu logo lembrei desse caso, porque foi algo que marcou muito, né? A falta de autoidentidade, né? Não querer ser mais escuro, né? Não querer ser negro com pele mais escura. E aproveitando, eu vou até pedir para a Júlia dar um relato, por ela se ter um tom de pele mais claro, sobre o tema, né, Ju? Sim, gente, então, no meu caso, eu sou filha de mãe branca e pai negro. Eu tenho duas famílias completamente diferentes e duas educações completamente distintas, e que é muito legal, assim. Apesar de ser uma mestiça, parda, eu não gosto nem de usar esse termo, né, porque parda é papel, mas enfim, eu sempre me encontrei muito perdida aonde eu vou me encaixar. Foi bom ter crescido com essas duas vertentes, porque meu pai, como negro, ele sempre me deu toques e educações, coisas que hoje eu vejo que as pessoas estão fazendo e eu fico muito feliz. Mas são coisas que eu já fazia desde pequena. Meu pai sempre me ensinou, antes de você entrar em qualquer lugar, percebe quantos negros tem numa sala, num escritório. Quantos negros você vê num restaurante legal, num restaurante que não seja legal. Você sempre tem que pensar na igualdade social. E isso, desde pequena, para mim, assim, foi o que eu carrego e o que não tem preconceito. Eu era uma bebê branca e diversas vezes, pessoas tentaram me tirar do colo do meu pai no mercado, na igreja, falando que ele estava tentando me sequestrar. E assim, é muito legal ver hoje o quanto as pessoas já estão mais conectadas e mais ligadas nesse assunto. E para mim ainda é um pouco difícil saber aonde eu me encaixo, porque se você olhar, eu sou morena, eu tenho feições pesadas, boca grande, nariz grande, e assim, eu tinha muito, muito problema com isso, muito problema em me aceitar, mas hoje eu paro e penso, cara, olha que linda, olha que legal, o quanto eu sou diferente, o quanto não tem ninguém igual a mim, sabe? O quanto é legal não ser igual a todo mundo da família da minha mãe e ser mais parecido com todo mundo da família do meu pai, mas isso até eu chegar nesse lugar, até eu me entender hoje, me aceitar, foi muito difícil, porque a gente quer ser o padrão, né? A gente foi o que você falou da sua prima, o preconceito é ensinado, a gente não nasce com preconceito, mas o preconceito é ensinado pelo coleguinho da escola. Então, eu acho muito interessante a gente estar aqui discutindo isso, é um assunto que me deixa muito feliz. Eu acho que a gente tem muito a contribuir sobre isso. Rogéria, você pode me dizer se o colorismo já te atinge de uma forma, se já passou algum tipo de preconceito sobre? Olha, eu gosto de falar, né? Eu sou uma mulher negra, retinta, alta, né? Quase 1,80 m aí de altura, passei pela transição há mais ou menos 1 ano, a transição capilar, porque eu usava todas as químicas possíveis e imagináveis para manter o cabelo em ordem. E eu venho de uma família de pais negros e eu tinha uma convivência muito com a minha avó materna, que também era negra, e eu cresci ouvindo que eu deveria clarear a família. Isso quer dizer encontrar um homem branco para ter filhos mais claros. Então, na verdade, a minha consciência sobre a raça, sobre ser preta, sobre ser uma mulher negra, é muito recente, porque na minha família a gente não discutia, apesar de ser uma família toda preta, e a gente não discutia sobre esses temas, sobre essas questões.
Meu pai, de alguma maneira, sempre trazia para a gente que a gente precisava ser os melhores na escola, com as notas, mas nunca vinha a sequência do porquê que a gente tinha que ser tão bom, né? Então, eu cresci com essa referência, você tem que ser a melhor, você tem que ser a melhor, e aí, só muito depois, né, depois de ser uma mulher madura, filha mãe de um filho clareado, porque o pai do meu filho é um homem branco, então Pedro, ele é negro, mas com a pele muito clarinha, cabelo cacheado. Só depois de muitos anos de ter atingido a maturidade que eu fui entender o porquê que a minha avó falava que eu devia clarear a família e porquê que o meu pai dizia que eu tinha que ser tão boa. Nada mais era recados de que o fato de ser, quanto mais retinto, mais difícil. E ser retinto e ainda não ser o melhor, eu não ia chegar muito a lugar nenhum. Então, eu cresci muito com essas referências e confesso que com esse boom das redes sociais, e eu acho que os últimos 3 anos é que a gente vê caras pretas falando sobre, né, as nossas dores, as nossas vivências. E aí eu fui me identificando, porque em 20 anos no mercado de trabalho, na faculdade, etc., eu nunca tive voz. E até hoje, quando a gente fala sobre as nossas vivências, a gente fala de maneira quase que tímida, porque as pessoas sempre vão falar que é mimimi, as pessoas sempre vão diminuir a nossa dor. Eu tive uma situação há 2 semanas de racismo numa loja e ainda, no momento que você vive a situação, é tão paralisante que você não registra aquilo no momento, horas depois que vai cair a ficha e você fala, meu... E fui reclamar, e obviamente que a loja nem me respondeu, a influenciadora que indicou a loja nem me respondeu, porque, né, sabemos por quê. Então é isso. Então as minhas vivências, elas vêm muito, de uma maneira muito, a consciência da vivência de uma maneira muito recente, mas existem várias situações aí que eu já passei, né? Eu sou sou fundadora de uma empresa de consultoria e treinamentos, que é a RP Travel Education, e eu estou há 10 anos. Antes disso, eu trabalhei na Teresa Pérez Tours, que é uma agência do mercado de luxo, de viagens personalizadas e tal. E quando eu criei a Travel Education, eu comecei a me tornar referência, né, em capacitação de profissionais, de consultores de viagens, de falar de destinos, e por muitas vezes, como micro-influenciadora dentro do trade, era convidada para dar uma palestra, para participar de fan trip. Sou ainda. E houve uma situação, o meu nome já estava 4 anos, já estava bastante presente, e eu fui convidada para uma viagem que só tinham donos de agências do Brasil todo, e quando cada um chegou num horário, e quando todo mundo se encontrou, uma dona de agência de fora de São Paulo me falou, nossa, você que é a Rogéria Pinheiro? Eu falei, sim, eu sou a Rogéria Pinheiro. Nossa, mas você é a Rogéria Pinheiro, aquela famosa? Eu falei, olha, eu não sou famosa, mas deve ser Rogéria Pinheiro, acho que só uma só. Ai, porque eu te imaginei tão diferente, assim, diferente. Nossa, mas diferente como? Ai, assim, talvez, acho que loira, assim, diferente. Eu falei, não, é só essa cara preta mesmo, que você vai ter 10 dias aqui te acompanhando nessa viagem, porque eu sou meio bocadura, né? E foi tão espontâneo, mas isso, assim, foi uma das, né? Uma outra situação, eu criei um workshop, foi o primeiro workshop pago do mercado de turismo,
E para fazer toda a parte de marketing, uma pessoa virou e falou assim, e eu coloquei minha foto, né, na parte de divulgação, quem é Rogéria Pinheiro, e aí um amigo falou, ai, Rô, então, talvez seria melhor você não colocar a tua foto para divulgar, porque assim as pessoas podem ver a foto e não se identificar muito, e eu acho que poderia ser um jeito melhor de você vender o seu workshop sem a foto. São coisas assim tão surreais que enfim, algumas histórias aí vivenciadas e que hoje eu tenho uma consciência diferente, né? Engraçado que você falou que antigamente os pais falavam para casar com um branco. Sim. Hoje, se o negro casa com um branco, olha lá, fala tanto de racismo, mas está com... Quer mudar a pele, quer branquear a família. Sim, meu pai é exatamente assim comigo. Ele fala, pô, Júlia, não tá namorando um pretinho? Como assim? Tá namorando um branquinho? Mas existe uma... Meu pai, ele é uma pessoa extremamente consciente e ele fala, às vezes ele vê foto no meu Instagram e ele fala, você tá botando filtro? Porque eu não quero que você pareça mais branca. Você tá colocando filtro. Tem essa preocupação, essa conscientização sempre teve comigo aqui. Mas é muito difícil, porque até para ele entender também que eu sou mestiça, que tem uma miscigenação, sabe? E que quando você falou de transição, eu lembrei que a minha transição aconteceu com 13 anos, 12 anos. Eu tenho cabelo ondulado e a família da minha mãe, como eu ficava mais com a família da minha mãe, não sabia muito o que fazer com o meu cabelo, porque você imagina, a galera veio da Alemanha, todo mundo louro de olho azul, e eu assim, com cabelo encaracolado, a minha avó sofria muito para pentear o meu cabelo, porque é diferente, não adianta, e a gente resolveu que ia alisar o cabelo. Vamos alisar, é mais fácil, é mais prático. E aí um dia com a família do meu pai, a gente viajou, eu tinha uma tia que ela chegou para mim e falou assim, por que você tá fazendo isso? Eu com 12 anos. Ela falou, você não vê o quão legal é essa oportunidade? Você pode usar 2 tipos de cabelo. Você continua, não para de fazer isso. Usa seu cabelo à massa, do jeito que você tiver que fazer. E desse dia, a partir desse insight, eu nunca mais quis fazer nenhuma química, nada no meu cabelo. E falei, não, agora quem vai cuidar sou eu. Quem vai ter problema para pentear sou eu. Confesso que não é fácil, não é. Ter um cabelo liso, consequentemente, é muito mais fácil, mas eu não quero negar minhas identidades e as minhas raízes, entendeu? Eu não posso, não é justo com quem me deu a oportunidade de viver nessa vida, assim. Então, é muito legal essa conscientização. Eu acho que foi o que você falou, as redes sociais hoje, graças a Deus, tem essa conscientização. As pessoas estão muito mais politizadas do que antigamente, e eu fico muito feliz por isso, mas a minha conscientização veio desde pequena, assim, desde olha, preste atenção, quantos negros tem aqui, olha o que estão fazendo comigo, olha como essa pessoa está me olhando, se liga. Então isso é muito legal, eu fico muito feliz com isso, que hoje em dia as pessoas estão vendo que a gente precisa de uma reparação histórica, sabe? Os brancos tiveram o protagonismo a vida inteira, então a gente tem que falar sobre isso sim, não é mimimi, sabe? Eu não suporto. Tô até com medo de falar depois de vocês, que eu pego essas 3 mulheres poderosas aí falando, depois eu vou pedir até socorro para o Michel daqui a pouco. Viu? Eu gostaria só de fazer alguns adendos das falas maravilhosas delas, porque são adendos importantes. E eu tenho comigo assim, se amanhã ou depois, se a gente montar um plano de ação para reparar historicamente tudo que foi feito para nós negros, né, na sociedade, enfim, o foco desse plano de ação tem que ser a mulher negra, depois o homem negro e assim por diante, né? Então, eu acho que é muito importante ter esse foco, porque em todos os índices, em tudo que a gente vê, de tudo que é desigualdade, invariavelmente a mulher negra está no topo de tudo isso. Então, é muito importante ter essa consciência. Eu acho que nós temos uma missão muito complicada, porque nós viemos de 300 anos de escravidão, né? Esses 300 anos, eles vêm com uma situação que, assim, a abolição, ela precisa ser recontada, porque ela não foi uma abolição, foi uma questão comercial em que
praticamente todos os países do mundo já tinham abolido essa prática e por pressões econômicas aconteceu a abolição. E não foi, e assim, essa senhora que que recebe o mérito da abolição, ela não tem que receber esse mérito. O que ela só fez foi assinar um acordo comercial para essa situação. E, a partir do momento em que tem essa libertação, nós fomos libertados praticamente sem nenhum direito. Então, assim, até nós conseguimos conquistar vários direitos, foram gerações e gerações foram passando para ter. E aí, trazendo para agora, eu entendo todas as falas que a gente teve antes aqui das meninas, porque são falas super importantes para entender o quanto de pressão que a gente sofreu nesse tempo todo e ainda sofre, e o quanto que nós temos que ser fortes ainda para estarmos na sociedade de uma maneira empoderada, para a gente conseguir ainda superar tudo isso. A Rogéria é uma pessoa que eu já falei para ela 200 mil vezes que eu sou fã dela. Ela não gosta que eu fique falando que eu sou fã dela, mas eu sou, e vou continuar sendo. E assim, para você ver, mesmo com todo o empoderamento que ela tem, com tudo que está acontecendo, com todas as situações que estão acontecendo, há 2 semanas atrás ela ainda passou por uma situação de racismo. E o pior, sem a reflexão tanto da loja quanto da pessoa que indicou, de tipo pensar, tem que mudar. Não, assim, as pessoas ainda não entendem que o racismo estrutural, ele ainda está na cabeça das pessoas, e por mais que a gente ainda esteja se empoderando, falando nas redes sociais, falando sobre o assunto, batalhando contra o tema, levantando a bandeira para espalhar esse conhecimento, ele ainda é uma realidade muito pesada para a gente. Então, por isso que ações como a nossa, elas têm que ser cada vez mais repetidas para a gente conseguir ter esse empoderamento para combater esse mal aí de uma maneira muito forte. E o colorismo, né? Quanto mais preto, mais no fundo você fica, né? Enquanto escravos, as mestiças, as negras de pele mais clara, viviam e serviam na casa grande. E quanto mais preto, mais no fundo da roça, serviços mais pesados, né? A pessoa era sujeitada. E um adendo histórico importante, Rogéria, só pegando esse gancho que você pegou, essa mixigenação que acontecia na Casa Grande é fruto de uma violência. Sim, óbvio, ninguém amou, não tinha amor aí, gente. Não adianta, porque durante muito tempo foi espalhado no Brasil que nós éramos um fruto de um povo mixigenado, de uma versão romantizada. Totalmente. E não foi nada disso. Nada disso. E hoje, eu sou essa vivência, porque eu sou mãe solo, até hoje, a mulher preta, e por isso que eu vejo muito essa bandeira, essa conscientização do amor preto, mas a mulher, que é o que você falou, a mulher preta é a primeira que vai precisar ser reparada, porque ela não é escolhida nem pelo homem preto, porque é um troféu para ele, é uma ascensão se casar com uma mulher branca, né? Mesmo os mais conscientes, no seu subconsciente, é isso. E a mulher preta também nem sempre é escolhida pelo homem branco, né? Porque, enfim, o foco dela, né? A utilidade dela é uma só. Então, a solidão da mulher negra é algo bastante delicado. O que eu acho muito importante a gente começar a debater o relacionamento interracial, mas são tantas camadas para debater que são poucas coisas que a gente consegue debater. Eu, como homem negro, hétero, casado com uma negra, negro de pele retinta, minha mulher tem a pele retinta também, eu tenho que tomar muito cuidado para não ser também um ativista do relacionamento interracial. Por quê? São várias situações muito complexas, e como a Rogéria bem falou, a mulher negra, pele retinta,
do cabelo black, enfim, com várias características mais acentuadas, ela acaba tendo uma solidão muito grande e tem uma situação ainda mais complexa que muitas vezes ela acaba sendo mãe solteira, chefe de família solteira. Então, quando essa mãe, com essas características, ela encontra um homem branco para se relacionar, eu não posso simplesmente olhar e falar, lá, está se relacionando porque existe um déficit aí, um problema que a gente precisa resolver entre nós, e nós, homens negros, também precisamos discutir a nossa responsabilidade nessa situação. Entendeu? Então, tem muita coisa disso. Mas, ao mesmo tempo, existe o outro lado, como ela disse também, que é essa questão, talvez de ambos os lados, quando estão socialmente um pouco mais numa camada um pouco maior social, dessa questão da aceitação social por você ter um parceiro branco. Então, tem essas complexidades também. Então, Júlia, quando o seu pai está preocupado em que você tenha um relacionamento com uma pessoa negra ou tenha mais negros, tem essa complexidade porque realmente a gente precisa falar mais sobre esse tema para entender o quão complexo ele é, para a gente também conseguir fortalecer a nossa causa, mas de uma maneira saudável. E o principal, nós não podemos ter medo de debater alguns assuntos, porque debatendo alguns assuntos nós vamos conseguir encontrar soluções para construir uma sociedade melhor, que é a que a gente espera. Aproveitar esse momento para falar um pouco dessa coisa da experiência, né? Essa questão aí do colorismo, né, como um mito da democracia racial, né? Eu, por exemplo, sou filho de um pai branco e mãe cabocla, né? Então, vamos dizer, eu não domino, da mesma forma que a Júlia, eu tenho alguma dificuldade para lidar com essa nomenclatura. Então, pardo, caboclo, né? Então, quer dizer, etnicamente, eu não posso dizer que eu não tenho características étnicas para dizer que eu sou negro. Então, é muito difícil para a gente, né? Mas a questão é essa. Aí, então, como eu venho de uma família que há pelo menos 3 gerações é composta em boa parte por uniões interraciais, que resultaram em descendentes bastante miscigenados, gera toda essa coisa. Só que eu, em função disso, eu me senti sempre muito à vontade com as diferenças. Serviu para esse propósito. Então, quer dizer, a gente sempre se deu muito bem, se relacionou muito bem, independente da nossa aparência em família, né? Brancos, loiros, negros, morenos, caboclos, enfim, todo mundo misturado, né? Todos misturados, na verdade. Então, por essa razão, eu sempre me sentia realmente à vontade em relação à diversidade étnica, né? Sem ter sofrido com discriminação. Entretanto, nos últimos tempos, né, ultimamente, eu tenho vivenciado situações que, para mim, até então, elas não aconteciam, né, relacionadas ao colorismo. Com a minha filha. Minha filha tem 15 anos, né, e ela tem me compartilhado algumas coisas comigo e com a mãe. Para mim, foi uma surpresa, porque a mãe sempre foi muito vigilante, né, com relação a isso na escola, mas aparentemente ela omitiu isso de nós, né? E aí, claro, recentemente relatou algumas coisas que aconteceram e isso resultou em um comportamento de transição capilar dela, né? Então é uma coisa que ela pediu para pararmos de escovar o cabelo, fazer a progressiva e seja lá o que for, né? E aí passou a fazer a sua transição, nos deu alguns problemas, porque cortou o cabelo escondido, então essa coisa, né? Então, realmente, isso dessa forma que essa questão me afetou de uma forma surpreendente, né? E aí, aproveitando esse meu relato, Rogéria, eu aproveito para lhe fazer essa pergunta, né? O colorismo é o mito da democracia racial? Totalmente, totalmente. É mito,
Aliás, ele é verdade, ele não é um mito, né? Não existe uma democracia racial no Brasil. Como eu comecei a falar, quanto mais retinto, mais dificuldade você tem. Eu tenho, ao longo desses anos, por exemplo, eu não tenho amigas de infância, né? Eu não ia na casa das amiguinhas e ficava na casa das amiguinhas. E meu filho já diferente, meu filho é o popularzão, ele tem a pele como a sua, que é uma pele clara, traços finos, cabelo cacheado, é super alto, super estiloso, então ele é todo mundo conhece o Clossa, e ainda com sobrenome espanhol. Então, sem dúvida, as portas, quanto mais claro, mais abertas estão as portas. E as pessoas não conseguem compreender como pessoas retintas podem ocupar cargos de poder. E aí somos taxados, né, com a pecha dos agressivos e raivosos e bravos. Até hoje eu carrego um pouco essa etiqueta, né, que a Rogéria é brava, mas depois de muito tempo de terapia, eu fui entender o porquê que eu precisava me impor tanto, né? O porquê que eu precisava ser tão firme, porque eu me tornei líder numa empresa de maioria 99,9%, tipo eu e as copeiras brancas. Hoje não é mais essa realidade, né? Eu e as copeiras pretas, e aí eu me torno líder e cargo de confiança. E os liderados, e aí não é de uma maneira consciente, né? Ninguém nunca questionou, mas hoje, com a consciência e com o conhecimento, com a informação, a gente percebe o quão é estranho para ser liderado por uma pessoa preta, né? Então, são raras, é uma discussão alta. Pouco tempo atrás aí a Luísa Helena Trajano passou por diversos questionamentos por conta, inclusive, de afunilar um projeto específico para pessoas pretas. Olha o alvoroço que causou, e quando ela teve no Roda Viva, ela falou: eu fiz questão porque este cargo de trainee, o objetivo dela é ela se tornar diretora, ela se tornar gerente. Ninguém questiona um processo seletivo só para pretos, para estagiário, que a pessoa vai demorar 20 anos para chegar numa supervisão. Então, o colorismo, ele existe e ele é segregador. Aproveitando o que a Rogéria estava falando, que aí, assim, o racismo, gente, ele é tão maluco, ele é uma coisa tão doida, e às vezes a gente até se cansa, às vezes, cansa, mas volta rapidinho, tá, gente? A gente cansa, mas volta para falar, porque, assim, até uma líder, eu não vou citar os dois nomes, tá? Mas até uma líder que se vendia disruptiva, de uma empresa que nasceu de uma startup, que participou do Roda Viva, que começou falando, assim, durante várias falas dela, ela vendeu a empresa como diversa, como disruptiva, como inclusiva, enfim, e tal. Assim, é nítido que a hora que ela foi ela mesma, diante do racismo estrutural que estava na mente dela, porque, assim, eu vou até detalhar um pouco essa parte para ficar bem claro para as pessoas. Vocês podem ir até o minuto 31, que é a parte que tem as perguntas. A repórter pergunta sobre essa questão de lideranças negras, ela dá uma resposta política, e quando a repórter vai no cerne da questão, que é perguntar especificamente, ela deixa bem claro que ela pensa sobre ter um negro em um cargo de alta direção. Ela falou, ali foi a resposta sincera dela sobre o que ela pensa sobre isso, nivelar por baixo.
E aí, é o que eu falo às vezes quando a pessoa erra, né? Quando a pessoa erra, ela tem duas oportunidades: no erro e na hora que ela vai tentar corrigir o erro. E na correção do erro, aí é a minha opinião, Uber, foi uma correção pior ainda. Por quê? Ela começa fazendo ali um media training, respondendo ali uma coisa muito básica, se defendendo, falando de várias coisas que a empresa faz, que ela já tinha dito, e na hora dela pedir desculpas, ela fala assim, um trechinho da entrevista. Então, todo mundo que sabe essa questão de linguagem, né, neurolinguística e tal, quando você fala alguma coisa no diminutivo é para você diminuir a importância do fato. Então, ela fala assim, e teve um trechinho da entrevista, e aí a hora que ela vai pedir desculpas, é nítido o desconforto dela em pedir desculpas. Por quê? Porque ela não acredita nas desculpas que ela está pedindo. Ela está pedindo desculpas diante de uma situação econômica, de como ela se vendeu, enfim e tal. E o que comportamentos como esses são ruins, são bons por um lado para a gente mostrar para as pessoas que quando eu, a Rogéria, as meninas que estão aqui, a Júlia, a Nathan, o Michel, nós falamos que precisamos ainda discutir bastante o racismo, e o mimimi é a escapatória dos covardes, tá? Assim, é por isso, porque hoje, enquanto a gente tem uma Luísa Helena Trajano, uma Bayer, uma Unilever, que estão lançando programas fantásticos para a inclusão, nós temos ainda uma grande parte, né, das empresas ainda com um pensamento como foi o da resposta dela, de que se pensar em algo exclusivo é nivelar por baixo. E aí o que eu tenho para dizer para essa pessoa é que, assim, infelizmente, o racismo estrutural bloqueia tanto a visão dela que, se ela procurasse as pessoas certas para buscar a pessoa que ela está querendo, os negros certos de recrutamento para buscar a pessoa que ela está querendo, ela não teria que nivelar por baixo. Que ainda que somos exceções, tem excelentes negros que podem ocupar o cargo do qual ela estava falando. Então, não precisa nivelar por baixo. É uma questão só dela tirar a venda do racismo estrutural que ela tem na mente dela, na mentalidade dela, para ela enxergar aonde estão os excelentes profissionais que podem exercer com muito louvor a função da qual ela estava falando. Com relação a empresas, eu tive a oportunidade, há 5 anos atrás, de fazer um intercâmbio fora do país. Talvez eu fiz o intercâmbio, não vou dizer o nome da empresa, mas talvez na maior empresa de entretenimento do mundo. Eles fazem um processo seletivo no Brasil e eles levam jovens ou qualquer pessoa que esteja fazendo faculdade para trabalhar durante o período de final de ano lá nessa empresa. E quando eu cheguei, eu fiz a primeira parte da entrevista no Rio de Janeiro e fui para São Paulo fazer a segunda parte da entrevista. Quando eu cheguei no local, estava todo mundo lá e eu podia contar para vocês na minha mão, uma mão talvez, ou duas, quantos negros tinham naquele lugar. E aí eu consegui passar, fiz o intercâmbio, mas assim, o tempo inteiro eu ficava dentro dessa empresa me questionando. Coisas que pessoas nunca vão ter esse insight, esse tipo de pensamento, mas com a gente. Assim, eu, no meu pequeno lugar de fala, como a gente falou, num colorismo, talvez que eu esteja no topo da pirâmide, eu ainda assim... a gente se preocupa um pouco, né? Porque é muito complicado, mas, assim, com toda essa conscientização, é assim, como existem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas que estejam conscientizadas e que saibam que elas estão fazendo a diferença, sabe? E que ainda é muito pequeno, ainda é triste, é muito triste a gente ver que ainda é muito pequeno a conscientização e as pessoas que têm capacidade e que não sabem que todos têm oportunidade, mas que a gente precisa de negros
que tenham protagonismo, sabe? A gente precisa disso, é cultural. Não é só aqui, foi o que eu falei, nos Estados Unidos é igual, talvez até pior, assim, mas eu fiquei chocada com a quantidade de brasileiros negros que foram, assim, pouquíssimos. É que aí parte, só te dando até eu acho que aí parte da estrutura, né? Daí a gente começa a falar lá da base. A minha maior frustração é não falar inglês fluentemente, porque ou eu trabalhava ou eu estudava, né? Então, meus pais sempre trabalharam, meu pai trabalhava em 2 empregos, a minha mãe também trabalhava, eu sou primogênita de 5 irmãos, então, enquanto as minhas amigas brancas estavam com fone de ouvido, com o Discman, traduzindo músicas, porque elas estudavam no FISC, eu estava lavando, passando e cozinhando, porque era essa vida. Então, também, ao chegar aos 17, 18, 19 anos, a opção era fazer a faculdade, e fiz com crédito educativo, porque meu pai não tinha a possibilidade de pagar a faculdade para mim, então consegui com crédito, e o inglês sempre foi ficando, ele sempre foi ficando. Hoje eu me viro, viajo, faço, aconteço, mas ainda me sinto... ficou aquela falta. Hoje, o meu filho tem a possibilidade de estudar em escola bilíngue, de fazer, de falar, e etc., etc., por conta do caminho que eu construí. Mas eu não teria possibilidade. E da mesma maneira que outras crianças pretas que cresceram, né, nos anos 80 e 90, também não tinham a possibilidade de aplicar para um intercâmbio fora, para trabalhar fora, porque minimamente o inglês fluente tem que ter. Então já começa daí, né? Minimamente a faculdade. Quanto mais falar o inglês. Então, acho que a próxima geração, né, filhos da minha geração, já estejam mais aptos de currículo para ali disputar pau a pau, mas não é uma realidade, gente, assim, é a exceção, né? E ainda temos, né, Rogéria, que trabalhar também essa questão porque o que implica algumas coisas? Por mais qualificado que eu ou a Rogéria possamos ser, a tonalidade da nossa pele vai ter uma barreira muito grande. E, infelizmente, é assim para nós e é assim para os nossos sobrinhos, filhos, enfim, que vai acontecer a mesma coisa. Eu ainda me deparo com depoimentos de negros retintos que vão fazer entrevistas em hotéis e que eles me mandam relatos que eles fazem provas de inglês muito maiores, de testes de inglês, muito maiores do que brancos. E aí a gente nota o quanto que a gente precisa evoluir nessa questão, porque, assim, quando a gente fala que o racismo estrutural ele é excludente, ele é parte de uma construção de uma forma de pensamento que tem no país, e, infelizmente, com o atual governo, ele está cada vez mais forte o pensamento, não como todos pensam, de que realmente tem que continuar dessa forma. Então, assim, isso é que é o mais complicado, muitas vezes, para as pessoas entenderem. Por quê? Porque eu, particularmente, eu acho que, por exemplo, uma vez me perguntaram, mas vocês só reclamam, vocês só falam que não contratam. Aí eu falei para a pessoa que era gestora de recursos humanos de uma determinada empresa, da área, do nosso setor. Eu falei, então faz uma entrevista cegas. Faz uma entrevista cegas, e aí, assim, quando a pessoa for aprovada, você coloca lá a pessoa. Você vai ter coragem de colocar uma pessoa negra retinta que passou com louvor para liderar? Aí entra o que a Rogéria estava falando, assim,
Porque aí a pessoa negra, retinta, do cabelo crespo, e aí também tem uma outra coisa importante que a gente tem que começar a desconstruir. Nós somos lindos com os nossos traços. Independente do cabelo, independente se o nariz é grande, independente se a boca é grande e tal, nossos traços são lindos. Independente de como ele for, a nossa estrutura corporal. Eu, se não fosse casado, eu queria casar com a Venus Williams. A Venus Williams é maravilhosa. Maravilhosa. Entendeu? Então, assim, é isso. Então, assim, nós temos que... Porque porque, infelizmente, durante gerações, nós ouvimos vários termos que foram repetidos, e eu não culpo os nossos antecessores, que são termos assim, quando tem um relacionamento interracial, eu já tive uma discussão muito forte com uma tia minha por causa disso, a primeira coisa que ela falou é: tomara que nasça com cabelo bom. O que é cabelo bom, minha gente? Cabelo bom é o meu, que hoje eu consigo deixar crescer, linda aqui, crespão, entendeu? Isso é cabelo bom. Ah, eu queria ter o nariz mais fininho. Não, não. Entendeu? Então, essa desconstrução dessas... E aí as pessoas falam: ah, Uber, mas durante um tempo eu pensei dessa forma. Normal, gente. Nós somos bombardeados durante anos e anos que não éramos bonitos, que as nossas características físicas foram usadas muito tempo para nos assediar moralmente. Nós tivemos várias situações muito pesadas para nós. E fora que nós não nos enxergávamos em muitos lugares. Então, é o normal. Só que hoje a gente trabalha esse empoderamento mental, para, consequentemente, ser um empoderamento social, para falar que nós merecemos estar em todos os lugares em que a gente tiver o mérito de estar. E da nossa forma de ser. Seja com trança, seja com cabelo black, seja com as nossas características. Ah, não passa um batom vermelho porque essa boca é muito grande. Passa um vermelho fluorescente para ressaltar ainda mais, porque as nossas características são lindas. E é isso que a gente tem que começar a desconstruir. Eu, quando era mais nova, criança, bullying, né? Eu tinha uns amigos... Eu não me entendia, porque nunca teve isso dentro da minha casa, então eu não entendia que meu nariz era grande e era de batata. Não entendia, não via isso. E aí eu fui entender na escola um dia, quando tinham duas pessoas que eu sentei do lado delas e elas fingiram que estavam sem ar, porque meu nariz era muito grande e puxou todo o ar da sala. E aí eu fui entender. E aí eu fui chegar e pensar: caraca, realmente. E aí eu comecei a pirar, assim, não, cheguei a ir num cirurgião para ver como é que ficaria, para fazer uma cirurgia de nariz. E o próprio cirurgião chegou para mim e falou assim: pra que você tá fazendo isso? Meu nariz é lindo. Para! Seu nariz é perfeito. Se você tivesse um desvio de septo, alguma coisa, você não tem. Eu não vou fazer isso em você. Você é super nova. Eu tinha 15 anos na época, mas você vê aonde isso leva, aonde o bullying, aonde o que a gente escuta, o que a gente vê na televisão, as capas de revistas, a gente não se enxerga. Eu não me enxergo em nenhuma protagonista de novela. Agora, talvez em algumas capas de revista, mas assim, nunca consegui me enxergar, nunca consegui me ver. Não sou branca, não tenho cabelo liso, não tenho olho claro, não tenho nariz fino, como todo um outro resto da minha família. Então... A minha mãe, ela tem as características físicas da Natami e tem a sua tonalidade de pele. Entendeu? Então, assim, eu entendo muito bem o que você e o que o Michel falaram, e entendo que a Rogéria falou também sobre a questão do filho, porque hoje nós temos uma realidade que é essa. Nós temos uma grande parte do nosso país em que ele é miscigenado, em que ele realmente é uma mistura racial. Agora, eu acho que gerações que já se passaram pós-abolição é algo que vai ser natural, acontece, vai acontecer, então, assim, eu acho que não tem nenhum problema grande ter esses relacionamentos, desde que eles sejam conscientes do porquê que estão acontecendo, sem segundos interesses. E aí, se eu tenho a audácia de te aconselhar... Óbvio, por favor. Entenda, você é negra, ponto. E fica mais bacana ainda
você olhar para a carinha daquela pessoa que quando você falar assim, ai, sou negra, tipo, a pessoa olhar para você, porque você vai poder explicar o porquê que você é negra, entendeu? Ah, Uber, mas eu não vou estar negando a parte da minha mãe? Não. Eu acho que tem aí uma questão de muito assim, de muito de trabalhar esse empoderamento mental das nossas narrativas. Por quê? Porque sempre nos foi imposto pela sociedade que tinha que ser o contrário, que quanto mais branco nós parecêssemos, melhor seria. Mais rápido a gente ia chegar para o céu, né? É exatamente essa sensação, né? Não é isso? E a questão do pardo, eu não vou ousar falar muito sobre esse tema e tal, enfim, mas pelo que eu estudei, a questão do pardo é uma questão muito de uma estratégia para nos enfraquecer como quantidade. Por isso que o movimento negro fez tanta questão de ter essa sigla negra. Por quê? Porque é a união de pardos e outras misturas derivadas, como o caboclo, por exemplo, e os pretos. Por quê? Nós somos uma potência porque nós somos a maioria. Então, por isso que eles quiseram ter essa questão do pardo, porque aí você começa a falar que não é a maioria. Mas quando a gente fala a maioria, nós somos negros como maioria, o nosso empoderamento mental e social, ele começa a ser maior, e aí a gente começa a reverter esse jogo a nosso favor. Verdade, eu vou só dar um adendo no que você falou, que achei muito bacana. Tudo que você falou foi bacana. Eu falo pra caramba, me corta. Hoje, se os negros chegaram onde chegaram, é porque lá atrás teve negros que brigaram com a gente, para nós estarmos onde nós estamos. E eu queria aproveitar, dando sequência no que você falou, uma pergunta geralzona para todos que estão aqui, como identificar a nossa identidade racial? Hoje você falou de pardos, mas hoje eu percebo que às vezes eles sobressaem, eu sei que a Ju não gosta desse termo, mas eles sobressaem mais que os negros, por conta do cabelo ser um cacheado mais solto. Hoje eu venho percebendo que tem brancos e pardos engrossando os lábios, né? Coloca lá o preenchimento labial, porque o que antigamente era feio, aquela boca feia, horrorosa, hoje todo mundo quer ter, né? Fica aquela coisa artificial, né? Eu venho percebendo isso, né? Então, as pessoas querem ter traços mais dos negros, o cabelo nessa transição. Hoje agora virou moda, todo mundo quer cortar cabelo, né? As que têm cabelo liso agora quer voltar a cachear. E eu tenho percebido isso constante. Para vocês, assim, como que a gente pode identificar isso, para geral? Eu tenho o famoso negro por conveniência, né? Porque essa descrição aí que você trouxe tem isso. O que é muito importante gerar essa consciência é saber entender quais são essas dores, benefícios. Eu fico assim me perguntando sinceramente qual que é o benefício hoje que uma pessoa pode enxergar em ser preta, né? Assim, eu não vejo muito benefício, porque o nosso dia a dia ele é uma luta constante. Esse cansaço é todo dia, pelo menos 10 minutos, dá aquele cansaço, porque muitas vezes a gente vai vivenciando situações que a gente tem que fingir que não aconteceu para você continuar o dia. Então, eu que estou em espaços, né, em São Paulo, no Itaim, frequento bons restaurantes, o tempo todo vendo olhares de o que essa pessoa está fazendo aqui, né? Ser comumente atendida de maneira diferente nos lugares por conta da cor da pele, né? Então, eu chego num restaurante de luxo, 99% das vezes
a pessoa, ao invés de perguntar se eu quero uma mesa, ela pergunta se pode me ajudar. E esse tipo de pergunta não é feito para uma pessoa branca. Então, eu fico me perguntando qual é o benefício que os negros, por conveniência, veem nisso, né? É para pegar alguma cota? Gente, pelo amor de Deus, a cota existe, não é porque é legal, a cota existe porque senão a pessoa não teria acesso, né? É para poder pegar a cota num casting de alguma ação publicitária. Gente, é muito surreal. Então, assim, não tem nem muita explicação, né? Como a gente estava falando anteriormente sobre o boom das mídias sociais, eu acho que tem muita coisa que está na moda, o que a Natami falou. A galera acha agora bonito ter o bocão, então todo mundo está fazendo preenchimento labial. Então, o próprio Emicida fala, ser preto está na moda agora, a galera acha que é legal, e é isso, não é. Separado pela polícia, ninguém quer. Ninguém quer, exatamente. Você quer ter bocão, e aí? E a dor? Você vai querer também, né? Ser confundida com a babá. Eu comumente vou num hotel de luxo, é muito comum. Ai, nossa, mas a sua patroa, já ouvi isso, meu filho de 2 anos, eu num hotel de luxo na Bahia, a pobre coitada da babá que estava junto, assim, nossa, sua patroa deve ser muito boa para você, né? E o que essa pessoa está falando? Ai, porque você pode entrar de maiô na piscina. Aí que eu falei, não, então, no caso eu que mesmo assim sou a patroa, mãe dessa criança, não tem. Então, tipo, gente, você quer ter o bocão? Então vamos começar a questionar aí também a sua presença nos espaços. Ai, viagem, as pessoas viajam muito, é muito surreal. A Rogéria fica até sem palavras, que eu também fico, porque é um negócio que... É muito surreal, tipo... Ó, o interesse para mim é muito claro. O Ed Murphy, ele falou uma frase uma vez muito legal, que é isso, assim. Quando eu era pobre, eu era negro. Agora que eu sou rico, eu sou verde, a cor do dinheiro, né? E é isso. Então, assim, dinheiro. Então, entendam alguns movimentos que é assim. O rap, nos anos 90, até para nós negros mesmo, muitas vezes, era música de bandido. Sim. Era música que você não podia ouvir e tal. Eu tive várias brigas na minha adolescência com os meus pais, porque eu queria ouvir Racionais, porque eu me identificava muito com o que estava falando ali, e não podia ouvir porque, assim, eu não podia, não. Tinha que brigar para ouvir por causa disso. A partir do momento em que se movimentou, e hoje é um dos segmentos musicais que mais movimenta dinheiro, Jay-Z, Beyoncé, Emicida, Carol Conká, enfim, a partir desse momento, você vai ver surgir um monte de brancos querendo vestir as mesmas roupas, querendo vestir o mesmo estilo, mas é o que a Rogéria falou, muito do nosso estilo de rua, de vestimenta de rua, era porque eram as roupas que nós conseguíamos comprar. Roupa não maior do que o seu tamanho, né? A roupa maior que o seu tamanho, enfim, e tinha toda essa visão social nos anos 90 excludente, que quem estava vestido daquela forma não conseguia frequentar a maioria dos lugares. Hoje, o cara acha bonito estar passeando num shopping de luxo com aquela roupa. Por quê? Dinheiro. A nossa música, tem muitos passos da nossa música que são passos de origem africana, se vocês forem ver. E aí, o que acontece? Claro, vai ter lá os branquinhos que vão lá se apropriar daquilo. Por quê? Porque dá dinheiro. As cotas na faculdade, que aí eu acho uma coisa muito surreal e eu acho nojento quando um branco tenta se apropriar disso. Porque o cara vai lá simplesmente para se aproveitar de um benefício que ele simplesmente nem sabe. E aí, para piorar agora, por último, para piorar de vez,
é essa questão das eleições, que até 3 meses atrás o cara era branco, aí o cara muda a autodeclaração, eu não consigo entender isso. Eu era um candidato branco até 3 meses atrás, aí mudou a cota, agora eu me autodeclaro um candidato preto. Sabe o que é engraçado? Desculpa te interromper, Uber, mas falando ainda de política, eu achava o máximo, quando eu era pequena, ir votar com meu pai, porque eu ia lá no bairro dele, ver a galera dele, e aí eu digitava e ele falava assim, tá votando nesse candidato porque é preto. Não me importa, vai votar nele porque é preto. E até hoje eu levo isso dentro de mim. Eu procuro candidatos que são negros e ele vota no pretinho aí, vai ter que votar nele. E ele só votava em candidatos negros. E às vezes as pessoas falam assim, mas teve o preto que fez coisa errada. Assim, problema nosso. Nós resolvemos internamente se o preto vai ser bom ou não, enfim. Mas nós Tem os mesmos direitos de errar, né? Porque o que é... Porque já parte do pressuposto que já é ruim, né? É que não é que é tipo... Não, já parte do pressuposto. Não não causa estranhamento, não causa surpresa, né? E aí, preso. E aí tem as armadilhas atuais, que aí o sistema é pior ainda. Por isso que eu falo, gente, a gente tem que estar unido, conversando como a gente está conversando aqui. Júlia, eu acho que vai ter 3 horas de podcast, que é muita coisa para falar, porque assim, o que é importante? Olha as armadilhas que o sistema arma para a gente. Aí aparece aquele cidadão que está na Fundação Palmares lá, para ser uma armadilha para nós. Eu me recuso a debater aquele cidadão, por quê? Porque é o tipo da armadilha para nos dividir. Porque eles escolheram um retinto, um bem com uma característica nossa, para ficar falando aquelas coisas. E ele faz aquilo vamos se preparar vamos se preparar mentalmente, galera, que 20 de novembro está chegando e esse cara vai aprontar pra caramba. Vamos se preparando. Então, essas armadilhas que acontecem, essas, de tipo assim, as pessoas que tentarem nos minar de várias coisas, e essa apropriação cultural e social de algumas coisas que acontecem é por causa disso. E aí, quando a gente vai para o lado da beleza, sabe o que é, minha gente? Nós sempre fomos lindos. Sempre fomos. E aí, agora, eles vão querer ter as nossas características porque eles sabem, mas só que eles não vão, porque aí eles ficam tentando e fica feio, não fica legal. Tem que nascer com isso. Não adianta pode querer fazer o procedimento estético que for, que não vai conseguir. E falando você falou aí do 20 de novembro, antes de entrar, eu fiz um post nos meus stories falando que eu aceitei esse bate-papo porque é genuíno da Copastur tratar e trazer diversidade desde o início da pandemia, quando aconteceu aí esse boom de comunicação e as vozes aí amplificadas. Porque o que tem de gente surfando a onda, chega em novembro, todo mundo quer falar de diversidade, e a gente tem que trazer a nossa voz para o que é genuíno, né? É o que mais tem, eu tenho seguido muitas personalidades pretas que vêm trazendo isso. Nossa, a gente influenciadores, né, gente da mídia, fala, nossa, eu só ganho dinheiro em novembro, porque aí todas as marcas querem colocar minha cara relacionadas com os seus produtos, né? Com, enfim, ocupação e etc. Então, essa consciência também é muito importante, a gente fazer as escolhas. Hoje, eu escolho aonde eu vou colocar a minha voz. Nunca nos foi dado esse lugar, eu fui lá e tomei. Ponto e acabou, porque eu sou dessas. Então, a gente tem que buscar essa consciência de que não é migalha. A gente precisa fazer esses movimentos de uma maneira mais consciente. Novembro está chegando, não me venham com palhaçada, hein? Eu confesso que eu fiquei um pouco ciumenta nesse movimento do Black Lives Matter, que todo mundo postou uma imagem preta, né?
Eu não postei, porque eu falei, cara, eu vi uma galera que já cometeram pensamentos racistas, amigos na mesa de bar e postando vidas negras importam. A pessoa que a vida inteira nunca estudou sobre isso, não sabe o porquê do movimento. Eu confesso que eu fiquei um pouco ciumenta, me estressou um pouco esse movimento. Eu não postei também, porque para mim foi o ápice da hipocrisia. Não postei. Eu não postei. Eu entendo plenamente vocês, entendo, compartilho e sei muito bem disso. Só que tem uma situação que é o que eu falo. Tem alguns debates e tem algumas situações que elas precisam acontecer dessa forma para a gente trazer o tema à tona e gerar mais debates. Porque eu também vi essas situações, eu postei, tá? E eu vi essas situações e com alguns específicos, aí eu fui conversar. Eu falei, você mudou de ideia? Você agora... Porque até... E teve um que foi maravilhoso, foi sensacional. Ele tinha feito uma fala racista, tipo, sei lá, uma semana e meia antes. Sobre cota, sobre uma coisa assim e tal. Aí eu virei para ele e falei, tá, mas você está falando aqui que a minha vida importa, mas você estava falando mal, de uma maneira pejorativa, da cota. E com ele foi a primeira vez que eu usei essa frase que eu falei para vocês. Eu falei assim, você colocou lá que era mimimi muita coisa. Mimimi é a desculpa dos covardes. Mimimi é porque você não passa por quem você está falando que está fazendo mimimi. Ah, não é assim. Eu falei, é assim sim. E eu falei para ele assim, você está aí agora querendo ser politicamente correto, mas assim, você já notou que cada vez mais que tem um índice de mortes, de assassinatos no Brasil, a maioria são negros e você nunca falou nada? A maioria das mulheres que são negras, que estão aí como mães solteiras, ralando pra caramba para sobreviver, você nunca postou nada? Então, não venha me falar agora que você virou. Aí foi legal que começamos a construir, porque aí ele virou e falou, me desculpe, realmente tem muita coisa que eu ainda preciso entender sobre esse assunto, enfim. Ele melhorou 100%? Não. Ainda está numa fase de evolução bem lenta. Mas alguma coisa a gente já começou a conseguir construir para poder evoluir no assunto. Porque o racismo ele tem uma situação muito complexa, porque assim é difícil para nós falarmos sobre ele. E de tantas coisas. Por exemplo, Júlia, ninguém pode negar sua negritude. Nunca deixe ninguém negar sua negritude. Seja negro ou seja branco, ninguém vai negar sua negritude. Só que eu sei o quanto que é cansativo para você, e muitas vezes até nós mesmos, pensando assim, ter que debater alguns assuntos que talvez para nós a gente nem tenha ainda tanto conhecimento. Eu acho que a conscientização, ela vai aqui em casa, eu moro com meu namorado, e a gente, foi uma coisa que aconteceu ontem, ó. A gente estava vendo a reprise daquele programa The Voice, e aí tinha uma cantora negra linda, com Black Power, e aí virou a Isa, o Lulu Santos e o Brown. Aí ele falou, aí ele já tá tão consciente, porque eu falo tanto na cabeça dele, ele, olha, se ela não escolher nenhum dos negros, eu vou ficar muito chateada, porque ela é linda, ela é negra, ela tem que escolher um dos negros. Falei, é isso aí, amor, você já tá entendendo tudo. Sim. É isso, ele, negro tem que ajudar, tem que levantar o negro. Eu falei, isso, sim, amor, muito bom. Cuidado, vai com calma, mas tá bom, é isso aí mesmo. Vai com calma que você é branco, mas é isso aí, esse é o pensamento. É isso. E eu tive uma... você está falando isso, é muito bacana, porque eu vivi uma situação como essa há pouco tempo. Eu queria fazer a minha coloração, né, pessoal, ver as cores lá da paleta e tal. E aí eu abri uma caixinha no meu Insta e vários arrobas me mandaram de indicação. E aí comecei a seguir algumas garotas e uma delas era uma menina preta. E aí comecei a seguir e falei, bom... já de cara eu já sei quem eu vou contratar, mas, obviamente, que eu preciso entender se eu me
se eu gero empatia, se rola, né, o trabalho dela e tal. E aí era tudo muito similar, e aí eu contratei, e eu falei para ela, eu te contratei porque é tão raro ver outra mulher preta numa área que não é uma área aonde nós pertencemos, né? Onde a gente tem um lugar, porque na área da moda, essas consultoras de estilo, eu fiquei pensando quantas pessoas, tanto que eu fui indicar essa menina para uma amiga minha que é influencer, que é super bacana. Primeiro eu liguei para ela e falei, amiga, dentre os seus seguidores, você acha que eles contratariam uma profissional preta para fazer consultoria de estilo? Porque seria muito dolorido eu fazer toda essa ponte e o fato dela ser preta, ela não ser contratada. Então, eu fiz o movimento de contratar a empreendedora preta para circular o nosso dinheiro, e ainda fiz essa ponte, e aí essa minha amiga influenciadora super bacana, ela falou, não, com certeza, e inclusive eu acho que é muito importante, porque realmente, Rô, você é uma raridade, eu não tinha noção do que era racismo, até você começar a me relatar algumas coisas, e eu quero fazer o que eu puder, esse movimento para vocês. Então, foi muito isso. Eu coloquei, eu contratei porque era preta. Ai, mas e se fosse uma profissional ruim? Eu ia dar um feedback e ela ia ficar melhor. Exatamente. Como se fosse qualquer outro profissional. Como se fosse qualquer outro profissional, exatamente. Porque vieram me perguntar, né? E se ela fosse ruim? Mas por que você parte do pressuposto, Exato, porque a que ela gente seria acha, ruim? né? Exatamente. E esse empoderamento, ele começa nos detalhes. A minha sobrinha passou uns dias aqui com a gente, comigo e com a minha esposa, e ela estava assistindo aquela ginástica olímpica mais de dança, né? Que eu não sei o nome agora. E estava assistindo, e só estava assistindo de vídeos de brancos, né? Fazendo aquela dança que geralmente antes das partidas de futebol americano o pessoal faz lá e tal. E aí eu fui e falei, mas deixa eu te mostrar aqui um outro vídeo. Aí coloquei vídeo só com as meninas negras fazendo. Aí ela passou a tarde toda vendo só de meninas negras. Então são nos detalhes que a gente vai empoderando, porque é isso, é essa máxima. E ela me emocionou muito, a minha sobrinha. Ela tem 8 anos. E o quanto que é importante, por mais às vezes doloroso que seja, a gente fazer algumas coisas, né? Eu tinha recém feito a primeira live, dentre as participantes, tinha uma pessoa chamada Rogéria, excelente, viu, gente? Sigam essa moça, que ela é muito boa. E aí, ela teve algum exercício na escola que falou sobre racismo. Ela fez um desenho colorido de marrom, com um balãozinho escrito racismo não, e mandou para mim mandou para mim, né, mandou por WhatsApp, falou, tio, aqui, ó, você. Muito importante. Essa conscientização é muito importante, muito. Aqui é a ditadura da militância. Aqui em casa, às vezes, eu acho que eu sou até chata. Eu falo, Pedro, meu namorado, vai assistir uma série chamada Blackish, que é como se fosse um Eu e a Patroa das Crianças de hoje, mas é só sobre uma família negra. Vai assistir Dear White People. Vamos, a gente pode assistir coisas que sejam que vão nos educar, sabe? Então vamos partir desse princípio. O que vai ser bom pra gente? Vamos assistir uma bobeira, mas vamos assistir uma bobeira que fale sobre o racismo. Essa série Blackish, ela tá na Amazon Prime e ela é uma série sobre não sei se vocês conhecem, sobre uma família negra. E é muito legal, é muito divertido, são episódios curtinhos. E ele tá amando, ele tá super conscientizado, assim, tá o político militudo da vida dele, eu tô amando. E por mais duro que seja, né, eu acho que a gente tem que, em determinados fóruns, incluir o afeto para falar de racismo, né? Incluir o afeto para falar, porque eu vi uma frase da Maya Angelou, e eu postei esses dias no meu LinkedIn, que ela falou assim, o ódio não nos trouxe nada de bom até agora, né?
Então, eu sei que a gente sofre muito, que é muita coisa que acontece com a gente, é muita situação para explicar, enfim. Mas se a gente conseguir falar de racismo com afeto, eu acho que a gente consegue mostrar que, por mais que ele seja uma mazela, a gente precisa combatê-lo e consegue ter mais gente para esse exército antirracista aí, para a gente conseguir fazer com que a maioria mostre para a sociedade que ele é muito ruim. Diante dos últimos caras que deram mancada sobre racismo, já deu para ver que a sociedade está bem atenta sobre o assunto. Então, vamos reforçar esse exército aí. E aí eu me identifiquei em algumas situações, né, que vocês relataram, e realmente essa uma das coisas que foram ditas aí, que realmente eu já tive esse pensamento no passado, e eu acabei passando por cima disso quando eu comecei a me relacionar com a minha esposa. Nós estamos juntos há 19 anos. E eu tinha esse pensamento. Como eu na verdade, eu nunca especifico, eu nunca me restringi a características físicas para namorar uma mulher. Eu já namorei negras, morenas, loiras, enfim, de todas as características, praticamente. E eu, na verdade, eu tinha lá no fundo meio que aquele pensamento, poxa, eu vejo aí que algumas pessoas passam por determinadas situações, então eu acho melhor isso daquele no consciente, né? O inconsciente, mas consciente também, aí você fica pensando, não, eu acho melhor eu optar por casar e ter filhos com uma mulher branca ou algo assim. Assim, infelizmente, gente, assim, tudo bem, não é legal falar isso, não é, mas é legal, Michel, é legal. A gente sabe, eu não me sinto assim à vontade a falar por falar isso, mas nós acabamos tendo esse pensamento, né? Mas aí, na verdade, eu fui surpreendido por mim mesmo ou pela vida, e eu acabei decidindo construir essa família que eu tenho com a minha esposa. Minha esposa ela é negra, mas assim, ela é negra, apesar de ser negra, ela é mais clara que eu. Ela tem sardas, olhos verdes e os cabelos caracoladinhos, né? Então, e aí, claro, ela também já tem um histórico de passar por isso quando criança, porque o pai negro, a mãe morena, e aí ela nasceu sarará, entendeu? Ela nasceu bem branquinha, com os cabelos meio que avermelhados, né? Então, quer dizer, aí já passou por um preconceito, de suspeitas, disso, daquilo, outro. Então, quer dizer, mas é a genética. A gente, na verdade, acaba se pegando pela genética. Então, quer dizer, da mesma forma que eu pensei isso em algum momento, eu também pensei, não adianta eu ficar contando com uma coisa que não é 100% garantida. Eu não tenho que ficar vivendo nessa ditadura, nessa neurose, que vai ter que ser assim ou assado. Você não tem controle absoluto sobre a genética. Sobre quem você ama também, né? Exatamente. Então, e o sentimento, eu vi nela que poderia ser uma ótima esposa, uma ótima mãe, e eu não errei. Graças a Deus, eu acertei nisso. Nós temos filhos que são crianças maravilhosas, então a gente construiu algo muito legal, muito bonito. Deu aquela misturada, né? O meu filho é branquinho, com cabelo encaracoladinho. Eu achei que ele fosse nascer moreninho, dos cabelos lisos. Ele mudou, ele veio diferente completamente, né? Ela também imaginava ele de um jeito, ele nasceu de outro. A minha filha nasceu clarinha também, mas com os cabelos, né? Bem caracolados, bem estilo da mãe. Então, quer dizer, a gente brinca um com o outro, assim, a gente poderia ter negociado isso aí, né? Você poderia ter trocado, né? E, enfim, herdava de mim umas coisas, herdava de você outras, né? Mas é brincando, claro. Mas, assim, eu acho que isso aí tem que acabar, a gente tem que combater mesmo. Não é bom, não faz bem a ninguém, isso é triste, magoa, machuca, fere. A minha filha já teve depoimentos que ela nos deu, que ela chorou, enfim, isso mexeu muito com ela, e a gente está fazendo um trabalho para neutralizar isso, e claro, para melhorar. Eu quero mais é que ela seja feliz, não importa como vai ser o cabelo, se ela quer usar o cabelo de um jeito ou de outro, que ela faça a escolha dela. O importante é que ela seja feliz. Não adianta querer impor uma determinada maneira dela usar o cabelo assim ou não, né? Então, ela quer seguir dessa forma, e a gente tem que respeitar e tem que apoiar. Eu acho que tem que ser esse o caminho, entendeu, gente? Mas
Olha, gostei muito aí de receber de vocês, compartilhar com todos tudo que foi dito. Foi ótimo. Então, nós vamos caminhar para o final do nosso programa de hoje. Gostaria de saber se os nossos convidados têm alguma mensagem para deixar. Júlia, Uber e a Rogéria. Só que eu estou muito feliz, é muito, muito bom, é gratificante se encontrar depois de 26 anos, é muito legal se encontrar. Estou muito feliz por estar trabalhar numa empresa que está falando sobre todos os assuntos importantes, independente de cor, raça. A gente está aqui e a gente está tendo esse protagonismo colorido, negro. E isso é muito bom, eu estou muito feliz e muito bom conhecer todos vocês. Amei, muito obrigada. Rogéria, quer deixar uma mensagem? Eu quero, obviamente, agradecer pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês e trazer que a gente, quem é pai, mãe, tio, padrinho, madrinha, a gente tem a oportunidade de construir para as próximas gerações, né? A gente não muda o passado, mas a gente tem o poder de construir o futuro. Então, é esse o nosso... A gente pegar o nosso legado e usar como arma para construir algo melhor. E o futuro quem faz somos nós, né? É isso. Uber, quer falar alguma coisa? Deixar uma mensagem? Quero falar muita coisa, né? Mas a gente já falou bastante, então... primeiro, eu quero agradecer ao Camila Azevedo e Cadu Cordeiro, que são são as pessoas muito importantes aí que me ajudam lá na minha live, né, no Negros e Pretos, Afroturismo, Afrohotelaria. Sem eles eu não estaria aqui, né? Então eu brinco com eles, eu sou porque eles são, né? E é verdadeiramente isto. A Copas Tour, por tudo que ela vem fazendo, parabéns pela gestão da Copas Tour, desde de todas as causas que verdadeiramente ela vem se incluindo, da maneira como ela vem se posicionando para o mercado do turismo, da maneira como ela vem realmente sendo uma empresa que está se preocupando prioritariamente com pessoas. Então, novamente, ela está sendo premiada aí no Great Place to Work, não é à toa, porque é um prêmio mais que merecido, e que continue assim, porque, olha, a existência da Copas Tour com esse formato de gestão é extremamente importante para o mercado do turismo e da hotelaria. E em relação ao colorismo, para finalizar, nada mais é do que, infelizmente, uma mazela do qual o racismo estrutural nos deixou, né? É uma mazela que nos faz realmente ter que falar sobre ele, porque ele causa prejuízos para nós negros como um todo, seja da pele mais clara, seja da pele mais escura. Mas eu acho que unidos, organizado, procurando ajuda, procurando juntos se empoderar, se aquilombar, né, para falar sobre o assunto, a gente vai conseguir construir uma sociedade melhor. Então, cada vez mais unidos, cada vez mais juntos, cada vez mais buscando conhecimento mútuo, acho que a gente vai conseguir ter uma sociedade muito boa aí para o futuro. E agora a gente ainda continua lutando para que ela seja uma realidade. Muito obrigado, Ed. Com essas mensagens que finalizamos o episódio 019, a saída de emergência. Agradecemos imensamente a presença dos nossos convidados, Júlia, a Rogéria e o Uber. Tá? Obrigado, Michel, também. E eu deixo como referência recente o filme, de acordo com o tema que a gente falou, o filme Black Skin da Beyoncé, né, que ela remete um pouco esse colorismo, né, no filme audiovisual dela. É isso, muito obrigada, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Esse podcast é apresentado pela Copas Tour.